Fala pessoal, tudo bom? Thalisson Souza aqui, mais um episódio do Souza Cast. Estamos aqui, eu já perdi a conta, acho que 18º episódio. E hoje com um convidado super especial, mas calma aí que daqui a pouquinho eu vou falar quem que é, tá? Pessoal, como todo episódio, eu sempre vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo com seus amigos, que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube e toquem lá no sininho para todas as vezes que a gente trouxer um novo episódio, um novo convidado, vocês sejam notificados e fazer propagar a mensagem do Souza Cast. Também faço o convite para você nos seguir no Instagram, Souza Cast Oficial, que é o Instagram oficial do Souza Cast, Thalisson Souza, que é o Instagram oficial do apresentador que vos fala, e também do Escritório Souza Advogados, Escritório Souza Advogados no Instagram, que é a Souza Advogados, o nosso escritório especializado em direito bancário e empresarial. Hoje aqui mais uma vez o meu irmão, Dr. André Marque Campos. Tamo junto, seja bem-vindo, meu irmão. Tamo junto mais uma vez. Obrigado pela presença. Olha o Instagram dele aí passando na sua tela. @André Marque Campos. É isso aí. Tamo junto, irmão. E hoje o papo vai ser criminal. Hoje eu tô na minha área. Agora a pegada tá aqui, ó. Agora é você, né? Eu vou ficar mais de espectador, é isso? Eu ouvi de bancário, ouvi de previdenciário, rural, inteligência emocional. Mas hoje, né, agora o homem é brabo, velho. Agora nós vamos falar com o brabíssimo. Referência. Né? É isso aí. Seja muito bem-vindo, Elton Marques. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem. Graças a Deus. Me sigam aí nas redes sociais, tem o meu perfil aí, A Defesa Nunca Para. Olha lá, eltonadv.br. Isso aí. É isso aí, meu querido. Olha, o Elton, especializado em direito criminal, não é isso, doutor André? Sim. E hoje a gente vai bater um papo super legal, quero conhecer a história dele. Então fique ligadinho que esse episódio aí vai ser impactante. Hoje vem. É isso aí. E aí, Elton, como é que estão as coisas? Tamo junto sempre, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com você, com o André, que é referência também, viu? Ele tá humilde aí, mas ele é referência, tá na cidade dele lá, ele domina. O tribunal do júri, né? Chega lá, o juiz já sabe, a alvará na certa. Ô Elton, a gente começar aqui com o pé direito, né? Quero que você conte aí sua história, quem é o Elton, o Elton do escritório, como é que é o nome do escritório? Marques Alves Advogados. Marques Alves Advogados. Então, meu querido, se apresente aí para nossos telespectadores. Elton, casado com a Andressa, feliz pra caramba. Tenho escritório desde 2017. Na verdade, eu me formei em 2017. Fiquei um ano trabalhando em direito bancário, como estagiário e advogado também. Posterior, abri o meu escritório, sou jovem advogado e estamos aí. No dia a dia, né? Na luta. A defesa nunca para e o seu alvará garantido. O direito criminal ele é bem específico, né, André? Você que também atua conjuntamente com o Elton. O Elton, quais são hoje, assim, as maiores dificuldades, assim, as peculiaridades, né? Porque como você já atua no bancário, a gente que atua no digital, sempre tem essa discussão, né, André? Como é que é o digital do criminalista, a questão de produção de conteúdo, você é um cara que produz muito conteúdo também, você tem uma escala também de processos de execução, né? Conta um pouquinho pra gente. Hoje, 95% dos clientes do escritório vem do digital. Então, quem é advogado aí do criminal e não acredita que dá certo, dá. Só que, lógico, depende da área de atuação, né? Que nem júri, que o André é especialista aí, já no digital não funciona muito bem, porque é uma questão muito complexa. Então, o advogado precisa ter aquele contato pessoal com o cliente e na parte de execução penal, que é onde eu consigo a captação maior de clientes, já não tem tanta essa necessidade de proximidade com o cliente. Então, eu consigo captar bastante clientes na parte digital, porém, na execução penal. Legal. É a questão de realmente de ter o público ali e ter a necessidade, e é muito pontual, né? Então, assim, o direito penal, a exemplo das outras áreas, também tem os subnichos, né? Então, não, todo mundo é criminalista, sim. Pô, o Elton faz júri também, né? Então, eu também sei atuar na execução. Atuo pouco, mas atuo. Então, o Elton, ele focou muito, ele trouxe muito essa situação do
como captar dentro, né? Então, se falar de escala, né, e dentro do direito penal, e aí sim, faz muito sentido a escala dentro da execução criminal. É o volume que te traz, é uma situação de que a pessoa precisa da progressão do regime, às vezes tem alguma situação interna ali, tem algum problema interno, tem os processos administrativos dentro do direito né, da execução criminal, né? Então a pessoa comete uma falta grave, então essa parte aí o Elton domina e realmente é uma área que você consegue uma captação, e dentro do direito penal é uma captação diferenciada, né? Então se a gente pensar na execução, né, o Elton, pô, cara produz conteúdo que eu olho lá e falo, cara, um dia eu chego nesse nível, assim. Realmente ele fala com o público dele muito bem. E aí já minha área é um pouco diferente, né? Talvez faça muito mais sentido a gravação de um júri, por exemplo. Então, existe essa diferenciação aí dentro de uma própria área do mesmo segmento, mas sim, é muito interessante. E dentro dessa questão da escalabilidade, das execuções, o Elton, dentro dos ecossistemas que a gente participa, ele é o melhor que faz, né? Sim. Ele é a grande referência nesse sentido. O Elton, como que é essa questão dessa prospecção e dessa produção de conteúdo? Como que você trabalha essa estratégia? Tá, vamos lá. A prospecção, eu uso o Facebook e anúncio no Facebook. A produção do conteúdo, eu mostro para a família do cliente que eles precisam contratar um advogado para aquela pessoa que está presa e não tem ninguém cuidando do caso dele. Por quê? Normalmente, a família contrata advogado para atuar na instrução processual, que é do momento que a pessoa vai presa até o trânsito em julgado. Posterior, tem o cumprimento da pena. Então, a pessoa precisa pagar pelaquilo que ela fez, que é pagar a sua pena. E, normalmente, a família não contrata advogado para essa fase. Ou pagou aquele advogado que atuou só na fase de instrução e não quer ele cuidando da parte da execução penal. E é nesse momento que eu entro. Eu capto clientes lá, o meu conteúdo é voltado para a família. Quem vai visitar o preso? A mãe, a mulher, a irmã, o filho. E normalmente o pai não vai, tá? E a gente tem esse número lá no escritório, que são poucos pais que vão visitar o preso. E a gente produz o conteúdo para a mulher, para que ela fale para o marido dela lá dentro, ou familiar, que está próximo de uma progressão de regime, que tem direito a um livramento condicional, que saiu um indulto coletivo de final de ano, mostra isso daí através de conteúdo e a família entra em contato com o escritório. E é um segmento muito abandonado, né, na verdade, né? Então, assim, lógico, tem o trabalho da Defensoria Pública, que é um trabalho que é louvável, né, só que, assim, eles têm uma demanda muito grande e não tem uma estrutura tão grande assim. Então é aí que vem esse diferencial. E contar com um advogado na execução criminal, a gente sabe que quantas pessoas têm benefícios vencidos, que a gente fala, né? Então a pessoa poderia estar no semiaberto, poderia estar com a família dela e realmente fica nessa... Lá no escritório a gente tem uma experiência lá de um rapaz que eu peguei o caso já na execução penal e ele falava, doutor, meu cálculo tá errado. Eu falei, mas como assim tá errado? Ele falou, doutor, eu fui condenado a 10 anos e lá tá 12. Falei, não é possível. E o dele é um crime de violência sexual, então corre em segredo de justiça, eu não tinha acesso. Porque normalmente o processo ele é público, você digita o nome do réu ali e aparece já no TJ São Paulo. Peguei a procuração, peticionei nos autos, demorou 15 dias para ele liberar o acesso. Liberou, o cálculo desse rapaz realmente não estava errado. Estava errado 2 anos a mais de pena. E o dele é crime hediondo, então é 40%. Ele ia ficar pelo menos 7 meses a mais preso por causa de um erro do judiciário. Então vocês imaginem se não tem um advogado atuando ali. E ele falou, doutor, eu já comentei isso daí com o pessoal da Defensoria, só que a Defensoria Pública, igual o André falou, eles são excelentes profissionais, tá? Só que o volume de trabalho é muito grande. Um defensor, dependendo da situação da comarca, ele toma conta de 3, 4 mil processos criminais. Ele é humanamente impossível. Sim. Então, acaba passando esses erros do judiciário aí. E nesse caso, o preso ele pode haver uma indenização do Estado? Se ele ficar a mais, ele pode até pedir, só que eu acho que não. Por quê? Porque o cálculo lá, a fração em si estava correta, só que o tempo estava errado. A base. Então, e estava errado desde o início. Então, e ele chegou a cumprir a mais do tempo? Não chegou porque ele falava para a família, essa família, ele tá lá em São Carlos. A família de longe, viu o nosso anúncio, Facebook, clicou no botão, a mãe dele é uma senhora que não tem muita instrução, mas ela viu lá o vídeo, ela se identificou com aquilo, mandou
WhatsApp, e a gente conseguiu fazer o serviço para ela ficou feliz, e esse rapaz, ele vai sair de vez agora, no final desse ano. Pô, legal. Ele iria sair só, se do cálculo que estivesse lá, no meio do ano que vem. Sim. Ele já vai sair agora. E geralmente tem um diferencial no trabalho do Elton, que é assim, se a gente pensar a nível do processo que muda, é que, por exemplo, a Defensoria Pública, e aí me corrija se eu estiver errado, mas ela faz o pedido depois que o lapso está vencido. E aí vem a necessidade de comunicar a unidade prisional, para que a unidade prisional mande o BI e o ACC, que a gente fala, né, que é o Boletim Informativo e o Atestado de Conduta Carcerária. Então vamos dizer assim, só nesse tempo demora 30 dias. Depois, né, agora tem a questão ainda do exame criminológico. Então, às vezes a pessoa fica com o período ali vencido. Por quê? Porque, por exemplo, esses 30 dias que a pessoa demoraria, que a Defensoria Pública demoraria para fazer o pedido, o advogado que está acompanhando antes, ele já faz o pedido, ele sabe que vai demorar 30 dias. Então, o Thales tem direito a sair em agosto. Peraí. Um mês antes, eu faço o pedido já. Então, quando chegar o lapso, ele já apresenta direto pro juiz essa situação. E aí vem a discussão se cabe ou não o criminológico, e aí o Elton pode explicar muito melhor, mas essa importância do trabalho e que você ganha muito é essa situação do preso realmente ter antecipada, ter a questão ali adiantada, porque um dia a mais para quem tá preso faz total diferença. Pro juiz, pro promotor, para quem tá ali atrás do balcão não tá nem aí, mas para quem tá lá dentro um dia... Para eles é apenas um processo, é um a mais num número de milhares de processos. Hoje no Brasil a gente tem quase 1 milhão de presos provisórios. Na execução penal tem pelo menos uns 300 mil. Então é muito amplo isso daí. E o judiciário comete erros, infelizmente. Não, e o propósito do trabalho, né? Porque esse preso ele já foi abandonado pela sociedade, ele foi abandonado, o Poder Judiciário o enxerga apenas como um número, e aí vem o Elton e acolhe a família primeiro, né? Porque, logicamente, o preso, né, salvo algumas exceções, né? Não vai ter o celular na cadeia. Então, acolhe essa mãe, acolhe essa esposa, né? Como você mesmo diz, geralmente são mulheres. Uma mulher tem a sensibilidade, né? Vamos dizer assim. E para ajudar esse cara que tá abandonado, né? Então, é aquilo que a gente sempre fala nos outros episódios, né, André? Da questão do propósito. Sim. Você também no tribunal do júri, na atuação. Não só no tribunal do júri, né? Porque senão te limita só ao tribunal, mas você atua também na instrução. Na verdade, todo advogado criminalista, ele atua. É que você tem os subnichos que você tem ali a facilidade, o entusiasmo maior, né? Então, Sim, eu sou apaixonado pelo tribunal do júri e gosto muito de atuar, mas atuo em outros casos. O que eu vejo, né, na verdade, assim, é que a partir do momento que você faz aquilo com excelência, como o Elton faz, você tem um... Pô, é chato ficar cobrando a SAP sobre BIACC, sabe? Aquela coisa, todo dia mandar e-mail lá falando, viu, e aí? Aí você liga, o funcionário tá de mau humor, fala, doutor, tá na fila. Então, quando você tem essa recorrência, né, pô, você tem ali um trânsito muito melhor nas instituições. E esse apoio, que eu falo que é muito importante, o apoio psicológico, porque não paga pena só o preso. A família do preso Sofre paga pena junto. Claro. E muito mais pesado, às vezes, por não entender o que está acontecendo. Porque a pessoa que está lá dentro, que nem o Elton falou, ele gritava por socorro para a família porque ele sabia que o cálculo dele estava errado. Mas a pessoa que está lá fora, ela não entende muitas vezes o que está acontecendo. E aí, quando tem o amparo de um advogado para chegar e explicar de uma outra forma, explicar de uma forma ali mais resumida, até porque imagina, a pessoa está ali na visita, tem aquele momento único de semana para conversar, para abraçar seu familiar, vai ficar falando sobre execução penal, vai nada. Agora, tem um advogado especialista do lado, tem uma pessoa, e aí o Elton faz com maestria, muda o jogo realmente no tempo. E é importante frisar, viu, quem está aí assistindo, advogado criminalista, ele não defende a pessoa em si, defende os direitos. Todo mundo tem direito, tá? Aí o pessoal costuma falar, a vítima também tem. A vítima também tem direito. Quem disse que não? Tanto é que o Estado, no lugar da vítima ali, ele vai lá e dá a punição que a pessoa que cometeu o crime merece. Então, o advogado criminalista, ele não defende crime, tá? Defende direitos de todos. Tanto é que eu já atuei até pra questão de vítima também, só que eu prefiro trabalhar por questão do réu, tá? Mas, enfim, advogado defende direitos. É técnico, né? E até pra vítima ter o direito,
tem que ter um advogado defendendo o réu. Isso. Porque se ele for considerado indefeso, não tem processo. Então, para que a vítima exerça seu direito, né, para que a vítima tenha seu direito assegurado, para que ela tenha uma pena, tenha ali o Estado tutelando ela, do outro lado tem que ter o equilíbrio da balança. E aí é o advogado criminalista que vai exercer aquilo, como bem dito pelo Elton, né? Não tem como falar o advogado, não, ele está vinculado ao cliente. Claro que não. Ele está vinculado ao direito, a efetivamente mostrar para o Estado que aquela pessoa, ainda que tenha que ser condenada, mas que seja condenada por uma pena justa, enfim, ou se tiver que ser absolvido, mas ele tem que ter esse contato direto aí com o advogado. Sem o advogado não se faz justiça, e isso está na nossa carta magna ali, né, na questão da importância do advogado. E, assim, antes de uma decisão, não há de se falar a presunção da inocência. Gente, vocês me desculpem, eu sou leigo dessa Mas parada. você tá melhor Beleza. que muito criminalista aí. E quantas injustiças já foram cometidas, e se não fosse o advogado criminalista, né? E aqui vem um ponto, Elton. Como que anda a questão por exemplo, dentro do seu escritório, a questão de revisão criminal? Porque é um jeito de reparar ali a injustiça, né? Sim. Todo o processo no escritório analisamos do início ao fim. Porque às vezes passa coisas pelo judiciário que ninguém viu. Por isso a importância de um advogado especialista em direito criminal, porque ele analisa o processo como deve ser. Ele analisa desde o depoimento da pessoa lá no dia da delegacia, se estava acompanhado de um delegado, se cumpriu as formalidades legais. Se tiver alguma nulidade, por mais que o processo chegou no seu trânsito julgado, que é o fim, é o caso da revisão criminal. Então, é interessante que o advogado ele analise o processo de ponta a ponta, porque a última saída pode ser uma revisão criminal. Então, a gente analisa lá e quando vê que é cabível uma revisão criminal, a gente faz. E também, da mesma forma, quando o cliente fala, doutor, é caso de revisão criminal? Falou, ó, o seu caso não é. Mas por quê? Eu explico. Hoje, com o atendimento online, ficou ótimo porque você consegue compartilhar a tela do seu computador com o cliente lá na penitenciária. Eu abro na página e mostro para ele, ó, não é possível por causa disso. Ele, nossa, doutor, eu não tinha reparado. Eu falei assim, então, eu analisei o processo por completo. Não é possível a revisão criminal nesse ponto, senão a gente faria. Mas a revisão criminal é a última saída que o preso tem, tá, Thales? O processo transitou em julgado e tem alguma questão ali que dá para reverter aquele processo, ou às vezes... Alguma nulidade, Isso, ou mudar a pena também. Então, é a revisão criminal que a gente usa como meio para buscar refazer aquele processo. E aí que é interessante, né? A questão da revisão de pena na execução. Porque muitas vezes você tem... A grande maioria dos advogados que atuam, vamos dizer assim, ou é a Defensoria Pública, e a Defensoria Pública aí sim tem uma qualidade técnica, mas existem cidades que não têm Defensoria Pública, e aí a OAB entra, né, nessa questão, suprindo essa necessidade. Minha cidade natal, Itambacuri, é um aí, exemplo. Lá não tem defensoria pública. E aí é o defensor dativo. É o dativo lá. Só que aí o dativo, o que eu falo que é um desserviço, é o dativo que não faz penal. Por quê? Ele não sabe o que ele está fazendo ali. Então eu já ouvi dativo falar, todos os meus clientes confessam. Você fala, pô, pelo amor de Deus, para com isso. Sai do dativo, por causa de certidão. Pô, faz qualquer outra coisa, mas não faz isso. E pena é uma coisa que normalmente tem juiz de primeira instância que desce a caneta ali, a marreta. E aí o advogado não sabe o direito do próprio cliente dele e acaba não recorrendo da situação. Ou o tribunal, e o Tribunal de Justiça de São Paulo é campeão nisso, né? Marreta um pouco mais. Fala assim, não, peraí. Marreta 2 vezes. Marreta 2 vezes. E aí vem esse olhar, né? Principalmente quem atua na execução, de entender as fases, porque pena não é o juiz olhar, né, e falar assim, eu gostei do Thales, eu não gostei do Elton, então o Elton vai ter uma pena de X, o Thales vai ter uma pena de Y. Não, ele tem regras a seguir. Então ele pode elevar a pena, mas se tiver tal situação, ele pode fazer isso. E aí esse olhar é fundamental. É clínico, né? É clínico, para você olhar e falar, peraí, tá tudo errado. E aí hoje se abre a possibilidade até do habeas corpus substitutivo da revisão criminal, por causa da agilidade, de realmente olhar aquilo e falar... mais rápido, né? Quantos casos de tráfico de drogas, né, que a pessoa teria que ter uma pena de 1 ano e 8 meses e tá lá com 5 anos porque o juiz é duro. Eu tenho um vídeo que tem bastante compartilhamento, tem comentários. As pessoas, eu falo assim, a sentença penal não é o fim, porque as pessoas acreditam que porque o familiar foi condenado, aquele processo acabou.
E não é assim que funciona. O advogado técnico, ele olha aquele processo e ele fala, opa, não é o fim. Cabe uma revisão criminal, cabe um recurso, cabe um habeas corpus para que seja reconhecido de ofício, porque não foi analisado todas as questões pelo juiz na hora de dar a sentença. E para ele, como eu disse, é só mais um. E outra coisa, é importante frisar que a maioria das sentenças nem é o juiz que dá, é o assessor do gabinete. Ele, lógico, ele tem a autonomia ali pelo juiz, porém ele vai lá e faz. E às vezes acontece nulidades ali que não deveriam passar. Existe uma situação, né? Tem juízes que eles já entram e conheço histórias reais, né, de pessoas que trabalharam com o juiz e que o juiz ele entra, na verdade, para replicar o que o Ministério Público fala. Então, o juiz pega as alegações finais, e agora com a inteligência artificial tá muito mais fácil, viu um meme esses dias, né? Transforme os argumentos do Ministério Público em uma sentença condenatória e tchau. Entende? Então, assim, eu conheço histórias de juízes que em 10 anos devem ter absolvido 2 pessoas. E essas 2 pessoas que absolveu porque o Ministério Público pediu. Então, a imparcialidade é 0. Mas deixa eu te fazer uma pergunta de um aprendiz aqui dessa mesa. Aprendiz. Não seria o caso de trabalhar em cima do convencimento do MP, não? Ou o MP tá ali mesmo para poder lascar o cara? O MP é pau no réu. Sempre. Sempre, não existe. Eu não tenho tanta experiência igual o André, que o André ele tá falando aí, mas ele é uma máquina, viu, do criminal. Mas até hoje, de todos os casos, vamos colocar 2% que o MP realmente falou, não, esse cliente deve ser absolvido. Porque na dúvida, eu aprendi isso na faculdade e achava que não se repetia, tá? Na dúvida, é pau no réu, é condenação. O MP, ele é mais um para ele. E outra coisa, é igual a questão do juiz. O MP também tem os assistentes. E os assistentes, ele olha lá e fala, é condenação. Pega, faz a minuta lá e pede condenação. Para ele é só mais um processo. Os assistentes do advogado. Não, o assistente de promotoria. Né? Então, é como se fosse, na verdade, existem os estagiários e existem os assistentes. É como se fosse uma pessoa abaixo do promotor ali que realmente auxilia o promotor no trabalho dele. Então, você vai ver... É concursado. É concursado. Analista. Analista de promotoria. E tem uma questão também, o Estado é punitivista, né? O Estado parece que ele quer que as pessoas fiquem encarceradas. Mas isso não é ruim pro Estado? Não dá pra entender. Quem parece enxerga? que alguém que ganha alguma coisa, algum dinheiro com isso aí, entendeu? Para resolver a criminalidade, vocês acham que é o direito penal que vai resolver? Imagina, longe. O que vai resolver é educação, saúde, emprego para todo mundo, porque nós que fazemos isso aqui todo dia, tem pessoas que na cabeça deles, a única saída é essa. Eles não têm outra saída. Já tem outros que fazem porque, dinheiro fácil. Tem outros que não, que eles vivem num lugar que não tem emprego. Eu vou falar que a miséria é grande, estabelecida, né? A saída deles é essa. Eu vou falar um pouco, a gente conversou, né, num podcast anterior com o Rafael, sobre a questão da reprogramação, né, mental. Eu acho o Elton vai concordar comigo nesse ponto. Se diz muito sobre ressocialização. E é muito polícia essa palavra. É lindo. Sim. Você falar, nossa, o Estado ressocializa o preso. Não sei na onde, talvez na Suíça, em algum outro país, porque no Brasil não ressocializa, você tem uma fábrica de monstros, né? A pessoa entra ali por um furto e ela aprende na faculdade ali, na faculdade do crime, como evoluir nisso, infelizmente. Então passa muito também essa questão da ressocialização pela programação da pessoa, por você efetivamente dar subsídios para que aquela pessoa saia dali melhor. Isso passa diretamente pela sociedade compreender que não tem problema ela contratar um ex-presidiário. Não tem problema ela trazer aquela pessoa para o seio da sociedade. Se você trouxer todo esse subsídio, se você trouxer educação, pode ser dentro ali, tudo bem, a gente tem um déficit histórico aí em relação à educação, isso não só passando pelo sistema penitenciário, é a ponta do iceberg essa situação. Mas nós precisamos investir, parece uma questão piegas, né? Ficar, educação, mas é o que muda. E aí você vê um sistema judiciário em que uma pessoa, falando um pouco de execução criminal, eu vi uma decisão, inclusive o STJ anulou essa falta grave, que o preso, ele tomou uma falta grave que impede ele de receber benefícios, porque ele teria
rasgado um livro. Peraí. Só do cara tá preso e ele tá pensando em ir numa biblioteca pegar um livro, rasgar um livro é o menor dos problemas. Teria que dar graças a Deus que aquela pessoa tá querendo instrução, tá querendo ir pra frente. E aí vem o Estado todo poderoso e opressor e vira e fala assim, não, você rasgou um livro. É um absurdo. Só que isso chegou no STJ. Então nós estamos falando que passou por um juiz de direito, passou por 3 desembargadores a situação, para chegar em Brasília e ter que decidir que o cara que tá lá querendo ler, e que eventualmente qualquer pessoa, sei lá, caiu o livro, fez alguma coisa, rasgou uma página, ele não comete falta grave. Que país é esse que nós estamos vivendo? Que vontade é essa de punir, assim, de jogar realmente as traças e jogar... entender que bandido bom é bandido morto, é bandido preso. É bandido preso, que tem que... Realmente ele tem que estar ali. Só que todo mundo esquece que a grande situação é que o direito penal está ali para ressocializar. E se a gente está falando de ressocialização, a gente está falando de humanização. A gente tem que trazer essa pessoa para o seio da sociedade melhor do que ela entrou. Exatamente. E não pior. E infelizmente o Estado nisso peca, e peca com força, a partir do momento que ele oprime. Que aquela pessoa que um dia foi o opressor, a partir do momento que ela cai no sistema penitenciário, ele passa a ser oprimido. Eu concordo em tudo que você falou aí, eu vi essa questão do livro. O direito penal parece que foi feito para dar errado. Para começar, todo preso deveria ter direito ao trabalho lá dentro. Tem preso, eu tenho clientes que eles querem trabalhar, não tem vaga. Não tem vaga na escola, dentro do sistema prisional. Aí o que ele faz? Ele fica o dia inteiro lá, jogando bola, conversa com os outros presos. Não tem uma divisão dentro do sistema prisional. Esses daqui são réus primários. É crime de menor potencial ofensivo. Furto, receptação, vamos deixar todo mundo junto aqui. Não. Não tem divisão. Qualquer tipo de crime, tipo penal, é junto. Só crime sexual, que daí tem uma cadeia que é separada, mas de resto é todos juntos passando pela mesma situação. Então eles costumam dizer que é a faculdade do crime. Por quê? Porque o sistema foi feito para dar errado. Sim. A questão do ambiente ali, né? O ambiente muda o jogo. O ambiente muda, porque se ele não tá trabalhando, não tá estudando, o que ele não sabia, ele aprende lá dentro. E aquele negócio, né? Cabeça vazia é a mente oficina do diabo. É isso. Não, e quanta mão de obra boa e qualificada tem ali dentro? Na minha opinião, toda obra pública deveria ser os presos. Lógico, você não pode obrigar a pessoa a trabalhar. Mas dá oportunidade. Dá oportunidade para ver se, Mas tendo remissão, no caso? Remissão, sim. Okay. Cada 3 desconta 1. Mas o Estado vai lá, contrata uma empreiteira aí, que a gente já ouviu histórias, faz o desvio de verba pública, ok? Coloca o preso, o Estado já tendo que gastar com ele. Coloca ele lá para trabalhar. Você vê que as penitenciárias, né, essa mão de obra ela é tão qualificada e desperdiçada, que as penitenciárias, por exemplo, a cozinha, pelo menos no estado de São Paulo, é toda tocada por preso. E aí você fala assim, eu tava com um cliente que ele tava respondendo um caso de homicídio e ele era açougueiro na rua. O cara fica o tempo todo dentro de uma cozinha com acesso a uma faca. Pergunta se ele fez alguma coisa. Ele não faz, porque ele sabe que ele estando ali, ele tá numa cela melhor, porque a cela de trabalho é muito melhor do que o raio normal. Ele tem o tempo da pena dele abatido, né? Então assim, mas se dá uma oportunidade para aquela pessoa, e olha o nível de confiança. Talvez eu não teria esse nível de confiança. Você tá respondendo por homicídio, eu chego e te dou uma faca e falo assim, a partir de hoje você vai trabalhar com esse instrumento. Mas é dar oportunidade. É levar aquela pessoa a confiança que muitas vezes a sociedade aqui fora não deu. Só que para isso a gente precisa de estrutura. Os CRs, né, que a gente fala que é o Centro de Ressocialização, dá gosto de você ir, né, dependendo do ambiente. Por quê? O Centro de Ressocialização, as pessoas trabalham ali internamente. Então tem horta, tem tudo, e não tem muros, não tem grades. É na confiança. Em que sentido? A pessoa está no semiaberto. Se ela correr daquele lugar, ela é boba. Porque ela vai correr, ela vai regredir ao regime fechado. Vai para outra cadeia. E aí a gente brinca, né? Que ali vamos dizer assim, é o lugar, o ideal, é o que todo mundo quer ir pro CR. Você conversa com as pessoas, muitas delas, a primeira coisa que fala é, doutor, como que eu faço para ir pro CR? Porque é o modelo ideal. Você não vai ficar ali preso,
grudado o tempo todo sem fazer nada. E essa situação que o Elton passou é realmente relevante. Todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer ocupar a cabeça. Ah, tem uns que não querem ficar jogando bola, não bate, tem. Mas dá para separar o joio do trigo, dá para fazer essa seleção natural inicial, né? Então o tipo de crime roga muito nessa situação, se você é reincidente ou não, e aí você vem fazendo essa triagem e pega e dá oportunidade para essas pessoas. Só que infelizmente a gente tem um sistema que assim, eu não sei, o Elton talvez possa falar melhor do que eu, mas que tem efetivamente trabalho, as pessoas têm essa cultura, não, eu caí no semiaberto, eu vou ter direito a trabalho, eu posso sair para trabalhar. Quando que você viu? Não existe. Não existe. É lenda que o povo conta. É que nem regime aberto. Regime aberto seria prisão domiciliar, né? Caso de albergado. É uma ficção jurídica que inventaram e que, na verdade, a pessoa tem que uma vez por mês assinar uma carteirinha, ir lá, bater ponto no fórum e falar, tô vivo, tô aqui, é quase prova de vida. Ir lá falar, tô vivo, tô aqui, né? Não fugir, não tô fazendo mais nada de errado. E acabou. Pega o cara do regime aberto e põe ele para trabalhar, para cumprir alguma situação. Pega o cara do semiaberto e põe ele para efetivamente custear, devolver à sociedade alguma coisa de bom e profissionalizar ele. Ele entra ali, muitas vezes, um moleque com 18 anos. Sabe nada. Não sabe nada da vida. Pega e institui quase um Senai ali dentro do sistema prisional. Olha o quanto aquilo vai valorar a vida daquela pessoa. Olha como aquela pessoa vai poder sair dali e falar, bater no peito e falar, eu tô qualificado. Como que a gente fala? Como empreendedores, o que a gente mais reclama? Mão de obra. Não existe mão de obra qualificada. Mão de obra. Por que a gente não pega o ócio e transforma em mão de obra qualificada? Mas e pelo contrário, eu acho que existe até um preconceito. Tem empresas que fazem isso, não é? Olha, tem empresa que puxa os antecedentes. Aí então quer dizer então que o cara cumpriu a pena, ele pagou a dívida, ele pagou a dívida dele na cadeia, então quer dizer que ele tem que carregar essa dívida? Ele carrega quase uma estigma, né? É isso. Tem uma coisa na lei que fala que depois de 2 anos extinta a pena, dá pro cara pedir a reabilitação criminal, que é o sigilo dessas informações. Quem vai ter acesso ali é o juiz, o promotor. Se um dia você for abordado na rua, eles vão saber que você esteve preso. Mas a consulta pública que a empresa faz não terá mais essa visibilidade. Acaba sendo contraditório, porque, poxa, qual que é o fundamento da prisão? Não é você ressocializar? Não é dar condições que essa pessoa que cometeu um crime, ele volte para a sociedade? Tanto é que, na minha opinião, esse artigo aí, ele tinha que ser revogado. O cara terminou de cumprir a pena, já tem que ter a reabilitação. Por quê? A questão de reincidência, que é uma questão mais técnica, é a pessoa cometer crime depois de 5 anos que extinguiu aqui. Então ela fica 5 anos, então se ela cometer outro crime, se for dentro desse período de 5 anos, ela é reincidente. Ok. A questão criminal dela, o judiciário vai ter acesso para sempre. O judiciário. Judiciário. Então, por que esse cara já não termina de cumprir a pena e já reabilita automático? Sabe? Ele saindo da cadeia hoje, amanhã ele for procurar um serviço, não vai constar essa informação. E existe uma situação que vai além, né, só da reabilitação criminal. Vai de você fazer uma varredura realmente nos meios de pesquisa da internet, né, no Google da vida. Porque nós temos sites, né, que pegam o Diário Oficial e aí sai lá o nome do Thalisson Souza. Que é um nome difícil. Que não é um nome tão simples assim, né? Não tem obrigado, mãe. Souza. Obrigado, pai. Mas tem um lado bom. Você nunca vai ter homônimo. Travou agora. Você nunca vai ter. Então você não vai ter um problema. Porque o que tem também de gente que responde processo sem nem saber de onde caiu, o seu Antônio da Silva, ele responde processo, acho que nos 26 estados da federação. E vários, de vários, entendeu? Sim. Então fica mais difícil. Mas o que acontece? Hoje as empresas, elas dão um Google com o seu nome e vai aparecer lá, Diário Oficial. Então, Thalisson foi condenado por tráfico de drogas, tal. O cara já arranca seu currículo dali na hora e tchau. Esse aqui não. Então, aí vem o pós também. E aí vem a situação de que, além de entrar com a reabilitação criminal, né, você pode pedir os sigilos dentro desses sites. Então você consegue ir lá e restringir a informação dentro dos sites. Por quê? Porque é muito mais difícil a empresa ficar consultando Diário Oficial. Né? Vamos ser bem direto, assim, ninguém vai ficar olhando o Diário Oficial todo dia. Mas se você tiver essa possibilidade de apagar essas informações, só que quantas pessoas te procuram por reabilitação criminal no ano?
poucas, porque a maioria não sabe. Não sabe nem que tem direito. Elas não sabem que tem direito. Caramba. Porque as pessoas, elas desconhecem a lei. E tá lá na lei, tá escrito. Só que tem pouca procura porque ninguém sabe. Então, ó, já vamos fazer um jabá aqui, viu? Quem precisar fazer reabilitação criminal, você pode chamar tanto eu quanto o André. Não, faz o corte. Vamos fazer um corte agora. O corte sério. Vamos fazer um corte. Olha pra tela lá. Olha pra tela. Bravo. Se você precisa fazer sua reabilitação criminal, que é o sigilo dessas informações, só o judiciário vai ter acesso. Se caso você for preso de novo, ele vai saber. Contrate um advogado especialista em direito penal. No caso, ou eu ou o André. Fechou? Valeu. Aí sim, agora fez o corte, jogou no patrocinário, agora vai aguentar. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. São Paulo, beleza. Minas, ok. O Sudeste é a região mais rica do estado. E essa galera do Nordeste? Essa galera do Norte? Eu fico imaginando o que não acontece lá. Porque se aqui no estado de São Paulo, que temos o maior poder judiciário, o maior número de juízes, promotores, pessoas trabalhando ali no dia a dia. Maior máquina de moer carne, né? É isso. Tem pessoas esquecidas pelo judiciário. Eu não falei dessa questão desse meu cliente aí. Ele foi condenado a 10, porém colocado no cálculo 12. Eu imagino lá para outros estados o que não acontece de erro pelo judiciário. E deve faltar pessoas para trabalhar também, defensoria pública, até o número de advogados é menor. Então, às vezes, a pessoa fala, fiquei preso minha cadeia inteira. E pode acontecer. Cumpriu de ponto. Porque ninguém viu, ninguém analisou a situação daquela pessoa. E ele pede para a família, às vezes grita lá dentro do judiciário, mas ninguém tá nem aí. A família até tenta ir atrás, vai atrás, só que não consegue resolver. E sabe uma população mais esquecida ainda? Mulheres. A mulher no sistema penitenciário é uma coisa, assim, absurda. É renegado ao extremo. Por quê? Se o homem recebe visita, é da mulher. Só que a mulher, quando ela vai presa, vamos falar, já tem estudos que a maioria vai presa em razão dos maridos, por exemplo, de levar droga, de fazer alguma coisa, vinculado ao tráfico. Então a grande maioria do sistema carcerário feminino é nesse sentido. Ela é esquecida naquele sistema pela família e pelo próprio Estado. E quando elas estão grávidas? Então, E ganha. talvez eu acho que seja a cena mais impactante da minha vida. Não foi cena de crime, não foi nenhuma questão vinculada. Eu cheguei aí em hospital psiquiátrico, né, penitenciário, mas a cena mais impactante foi ver uma cela, porque ela tem direito de ficar com o filho. Então ela entra grávida no sistema penitenciário. Agora tu pode me corrigir se estiver errado, acho que são 6 meses que ela tem direito de ficar com o filho. E eu passei por uma cela em que estavam as mães com os bebês. Então tem um presídio ali, Mogi Guaçu, Mirim, eu não lembro, São Paulo ali, que abriga mulheres e que é penitenciário, então elas ficam com os bebês. Cara, eu saí de lá chorando, porque você vê que a pena vai muito além da pessoa. Nesse caso, vai além fisicamente, inclusive. Aquela criança que acabou de vir ao mundo, ela tá naquele ambiente. Ela tá cumprindo pena junto com a mãe dela. Ela tá inserida dentro de um sistema carcerário. A mulher tá abandonada? A mulher tá abandonada. E aí, depois de 6 meses, tira-se aquela criança do seio materno e entrega-se para algum familiar, ou se não tiver familiar, para adoção. Então, talvez de tudo que eu tenha visto nessas andanças aí entre estágio e advocacia, mais de 20 anos aí talvez foi a coisa que mais me impactou, foi ver uma cela com, acho que tinham 6, 7 mulheres e com seus respectivos filhos. É um absurdo. E aí você fala assim de ressocializar. Você pega essas mulheres que estão lá, se você olhar ali, ela teria o direito de responder aquele processo em liberdade, menor de 12 anos. Quanto juiz não olha e fala, o crime que ela cometeu é extremamente grave. É extremamente grave, mas aquela criança que tá no ventre dela tá pagando junto. Tem culpa de nada. Não tem culpa de nada. É um inocente literalmente pagando pena junto. Junto com a mãe. E aí você fala assim, é melhor eu colocar uma tornozeleira eletrônica, segurar a mãe para que ela possa pelo menos alimentar, dar dignidade para aquela criança, ou jogar ela no fundo de uma cela só para falar, estou punindo alguém. Então o Estado ele é muito duro nesse sentido, e a sociedade falta ver esse lado, ser um pouco mais humano, se colocar um pouco, porque todo mundo odeia o advogado criminalista, até precisar de um, né? E o André tocou num ponto agora
chave. As pessoas falam, eu odeio advogado criminalista. Eu vou colocar uma situação hipotética aqui. Você tem uma única filha, alguém vai lá e mata a sua filha. O que você faz? O que você faria, Thales? Sua única filha. Nossa, Qual a pessoa que fez? mataria a pessoa. Eu também faria isso. Aí o que você acabou de fazer? Cometeu um crime, ok? O que você vai precisar? Um advogado criminalista. Lógico que você não deve ser punido igual uma pessoa que mata a outra simplesmente por matar. Só que você Vai precisar do profissional. vai precisar de alguém para te defender. Até pra alegar inexigibilidade contra o adverso. É isso, porque você cometeu um delito, sim, só que você não deve ser punido igual aos outros. Por isso que precisa ter a separação de pessoas dentro do sistema prisional. Porque nem todo mundo cometeu um crime porque queria cometer o crime. Teve o cara lá, ué, do júri? Sim. Você e o Júlio? Sim. Você viu que eles fizeram um júri? Foi isso aí, ué. O cara matou. Inexigibilidade, mas Eu tô Sim, fazendo. matou o agiota. Eu tô fazendo pós-graduação em criminal aqui, tô quase. Não, eu tentei arrastar ele pra ir pra banca defensiva, ele não quis. Não, o negócio é banco. Ah lá, banco, tá ali. Mas a defesa dos direitos, ela é Para todos. pra todos. E assim, eu falo que o único crime que você pode, né, a gente sempre usa isso de exemplo no júri e é Que muito qualquer pessoa pode cometer. verdadeiro, é o homicídio. Cara, se põe numa situação como essa. E eu falo isso em plenário e falo com a maior verdade do coração. Existe um gatilho humano. Se você apertar aquele gatilho, você vira bicho. No meu caso, o meu gatilho tá lá em casa. Tem 6 anos. Rele um fio de cabelo dela pra ver. Cara, pode ser quem for. O cara pode ter 3 vezes o meu tamanho. Eu não vou sossegar enquanto eu não... Mas isso é uma questão humana. E aí, Instinto do pai, cara. você fala assim, mas você não defenderia o cara que matou aquela criança? Sim, porque ele tem direito. E para que eu tenha exercido o direito da vítima, eu tenho que colocar o advogado. E aí vem muito essa situação de todo mundo criticar o advogado criminalista como se ele fosse o bandido igual a pessoa que fez aquilo. E não. É simplesmente defender o direito daquela pessoa. Seja a pior pessoa do mundo, o maior serial killer do mundo, seja aquele pai que defendeu a filha. O advogado criminalista entra nessa situação. E aí você fala assim, ninguém tá sujeito a isso? Você pega seu carro, você sai daqui do estúdio e vai até a sua casa. Se você atropelar alguém, Homicídio. você tem a questão do direito civil de indenização. Mas você vai responder um homicídio culposo na direção de veículo automotor. E aí você vai precisar de quem? Do advogado criminalista. Então, esse preconceito, essa situação, ela tem que sair da cabeça da sociedade e entender a importância do advogado criminalista para efetiva aplicação da lei. É isso aí. Ô, Elton, vamos falar um pouquinho de empreendedorismo aqui, né? Você faz o comercial lá? Não, eu tenho um comercial no escritório. Ah, você tem, né? Tenho 2 meninas que ficam o dia inteiro para atender cliente que chega do digital. Tá chegando quantos por dia, assim? Média 15 a 20. 15 a 20? Como é que é esse procedimento de atendimento? Como é que você trabalha isso lá no seu escritório? Tá, hoje o meu escritório é uma empresa. Eu fiz diversas mentorias aí, peguei amizade com pessoas que sabem mais do que eu, no caso o Thales, o André, tantos outros aí que se eu for falar o nome eu vou esquecer de alguém, então é melhor não falar o nome de todos, mas vamos lá. Tem departamentos, eu tenho um departamento de vendas, tenho um departamento de peticionamento, tenho um departamento de pós-venda ao cliente, e isso tudo foi através de mentorias que eu aprendi a utilizar o meu escritório de forma empreendedora. Entendi. E aí você tem o setor comercial lá. São quantas pessoas lá? Então, comercial são essas 2 meninas. Essas 2 meninas, né? E aí, basicamente, chega esse cliente, esse possível cliente, né? A gente chama de canalizamento de lead, né? Chega esse lead, aí você faz uma qualificação, elas fazem todo o fechamento, existe uma... Vamos dizer assim, uma qualificação, uma pré-qualificação, uma call, uma reunião com o especialista, como que você faz? Vamos lá. Os casos mais complexos aí tem reunião. Porque você precisa explicar tudo para o cliente que está contratando ali. Não que os outros também não tenham. Mas o caso complexo passa por mim. O restante elas que fazem tudo. Tanto é que elas vendem lá serviço jurídico, que depois eu só fico sabendo que, entrou tantas execuções penais hoje, e passa pro jurídico fazer, e tá tudo certo, o cliente fica feliz, mas tem o passo a passo. Um script. É isso, a pessoa chegou, tem a mensagem de boas-vindas, depois entender a dor do cliente,
e entender se tem solução. Aí vocês chegam a abrir o processo, dar uma analisada? Sim, todo o processo, igual eu falei no início, ele é analisado de ponta a ponta. Por quê? Às vezes, não tem só uma execução criminal ali. Às vezes tem uma revisão criminal, tem um habeas corpus de ofício que dá pra pedir, pra ver se vai dar certo ou não. Então você faz uma análise Completa. Pra quê? Pra vender todas as soluções possíveis daquele caso. Ajudar o cliente, acolher. Tem uma questão do acolhimento também. Porque a família sofre muito, né? Vocês estavam falando sobre Sim. isso, a família. Eu falo pras meninas lá, vocês, na maioria das vezes, são tudo que a família tem. É o ponto entre o judiciário e a família. A gente tá no meio. Então, A última esperança. a última esperança. Porque a esperança, já diz o ditado, né? É a última que morre. E o Elton tem uma situação que eu queria que ele, assim, você consegue trabalhar com pessoas, né? Porque se a gente pensar, a grande massa carcerária são pessoas que não têm um poder aquisitivo tão alto. E o Elton consegue vender um produto dentro de um nicho que realmente a pessoa já passou por tudo, todas as esperanças possíveis, né, imagináveis, porque quando você pega um familiar, ele é preso a primeira vez ali, tá preso em flagrante, ele vai querer contratar um advogado. Desespero, Depois né? que vai passando, imagina, o cara tá lá 7, 8 anos preso, a família vai falar, não quero ficar gastando com isso. E o Elton, ele tem uma taxa de conversão muito alta nesse sentido. Sim. E aí, como que se trabalha essa questão de precificação e recebimento? No escritório, a gente cobra um valor por pedido no processo de execução penal e parcela em 10 vezes, às vezes em 12, dependendo do cliente, se ele tiver cartão de crédito, parcela em 24, tanto que ele quiser pagar. A maioria das pessoas que ficam presas no Brasil são pessoas de baixa renda. O rico, dificilmente ele fica preso. Eu não sei por quê, mas dificilmente ele fica preso. Porque às vezes a gente faz o mesmo trabalho para uma pessoa de baixa renda e outro de alta renda. O mesmo processo, tudo, acaba que o de baixa renda fica preso. Ok. A família, normalmente ela não tem condições de pagar à vista. E daí a gente usa o sistema de asas lá, que é boleto, parcela até em 10 vezes, a família paga, tá? Porque os advogados falam, eu vou parcelar, mas não paga. A família, normalmente, ela deixa de pagar porque às vezes ela não tá recebendo um suporte por trás. Não tô falando que todo advogado faz isso, tá? E até porque tem advogado que trabalha sozinho, como é que ele vai dar suporte para todo mundo? Mas ok. Lá no escritório, fez o pedido na execução penal, comunica a família. Então a família fica feliz. Ela paga aquele boleto lá do mês, que é uma parcela de uma Netflix não, de uma TV por assinatura, que é mais caro, e de um telefone de alto padrão aí, ela paga, mas ela paga com gosto, que ela fala, advogado tá trabalhando. Alguém tá representando. Mas Alguém tá cuidando. isso se dá porque você tem uma organização estrutural interna, né? Dessa setorização, a importância dessa setorização. E é né? o volume, né? É volume. Você só consegue crescer setorizando. Porque eu não sabia disso também antes, quando eu comecei na advocacia, tá? A gente não aprende nada disso na faculdade. A gente aprende o direito ali. A gente tá aprendendo a advogar. A gente tá aprendendo a advogar na luta aqui, mal né? e porcamente. É ou não você é? aprende o que é te dá um vadimeco e fala, se vira. Se vira que é teu. Exatamente. Então, hoje o escritório, como é uma empresa, tem o pós-vendas. Então, a partir do momento lá que é feito o serviço, comunica a família. Outra coisa, o lapso é dezembro. Mês que vem, mês 11, já liga pra família, a gente vai fazer o pedido lá, tá? Pode ficar tranquilo que a gente já tá correndo atrás da documentação, do boletim informativo. O boletim informativo nada mais é que informa se o preso tem bom comportamento ou não dentro do sistema prisional. Porque o preso ele precisa ter o tempo e o bom comportamento. São 2 requisitos, tá? Uhum. E a gente comunica a família. Então a família fala, esse mês eu vou pagar o boleto aqui, dando risada, entendeu? Sim, o pós-venda é muito importante. Né? Sim. E essa comunicação direta, né? Eu falo que se tivesse uma pessoa ontem, nós estávamos reunidos, os irmãos Salem falando da questão de contratação de vendas e tal, e eu falo que o advogado criminalista talvez ele teria que contratar ou um estudante ou um profissional formado em psicologia, né? Porque o advogado ele é o psicólogo da família. Isso mesmo. É a pessoa que vai chegar para a família e falar, calma, respira, tá tudo bem, nós vamos entrar com o pedido, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, e conseguir tirar daquela desesperança, né? Porque realmente a pessoa tá sem crédito nenhum no sistema. Falar, não, peraí, agora você tem alguém que vai lutar pelo seu familiar. Isso é uma mensagem muito importante de se passar. Lá no escritório que prometemos pro cliente, nunca resultado. Não. A gente promete o quê? Que vai fazer uma defesa técnica até o fim.
vai lutar até o fim. E nem todos os processos a gente ganha, tá? Porque tem processo que a gente, infelizmente, o cliente ali cometeu o crime, foi pego em flagrante delito, ele vai ser condenado. Então o que a gente faz? Tenta diminuir o tamanho... Uma pena justa. Uma pena justa, é isso. Fala, ó, você vai ser condenado, porém vai ser uma pena justa. E se não for no juiz aqui de primeira instância, a gente vai recorrer até Brasília para chegar lá, até dar certo. Ou se não der certo, pelo menos ele sabe o que foi feito. E você imagina o seguinte, né? O Elton traz um trabalho que possibilita aquela pessoa que não tem condição, né? Porque assim, a pessoa está contratando um especialista. Então, se precisar subir com o recurso a Brasília, ele tem capacidade para fazer isso. Enquanto, na verdade, aquela pessoa, se ela estiver no estado, ela estiver ali esperando, pouca gente vai fazer, porque nem sabe fazer. E aí ele viabiliza economicamente aquela pessoa contratar uma pessoa especialista, um advogado especialista, para fazer esse serviço. Porque muitas vezes a gente sabe, principalmente no estado que a gente atua, né, meus casos, a maioria também são em São Paulo, né, a sede é lá, o do Elton também, nós somos quase vizinhos ali, né, e São Paulo é o estado mais duro da federação, em todos os aspectos. É a maior massa carcerária e o estado mais duro dentro de jurisprudências. Punitivista. Punitivista. Né? Então, assim, eu falo, o Rio Grande do Sul tá falando lá de uma coisa, né, totalmente revolucionária. O estado de São Paulo tá voltando para a Idade Média lá e soltando porrete, entendeu? E acabou, não tem conversa. Então, assim, é importante a pessoa saber que não é só aquela decisão primária. Ele tem direito de recurso. E dar o direito de recurso para essas pessoas é dar fala para quem não tem. Sim. Né? Possibilitar que aquela pessoa chegue em algum lugar. É isso. É isso aí. Tem uma frase, eu e o Elton, a gente deu um rolê em Angra dos Reis. Favela venceu. Pô, cara, eu não esqueço, Favela venceu. E eu nunca tive a oportunidade, né? Agora aqui no podcast, né? Cara, o que a advocacia transformou sua vida, né? A advocacia me deu tudo. Tudo que eu tenho hoje é graças à advocacia. Fui pra Dubai com a minha esposa. Pô, aí sim. Vou para os Estados Unidos no mês que vem. E, cara, advocacia pra mim, eu não advogo pelo dinheiro. Eu advogo para trazer um auxílio jurídico bom para os clientes que procuram um escritório. Eu falo lá no escritório da seguinte forma: tem casos lá que até os advogados falam, doutor, esse caso aqui, acho que não tem mais saída. Eu falo, não tem mais saída? A gente vai até o fim. A gente vai até Brasília. Se a gente vai ganhar isso aqui, a gente não sabe. Mas eu atuo no direito penal porque eu gosto. Tanto é que eu fiz estágio no escritório muito rico e era outro ramo do direito, bancário, tinha tributário lá também. Eu tinha tudo para trabalhar nessa área. Mas eu gosto do direito penal porque eu vejo as injustiças que acontecem lá. Eu vejo e falo, não, esse caso aqui não é possível. A gente não vai aceitar isso aqui. Não, doutor, mas não está bem fundamentado nada. A gente vai até onde der, até o fim desse caso. Por quê? Porque a pessoa está sendo injustiçada nesse processo. Então, o direito penal me trouxe tudo. E eu não tenho do que reclamar. Isso aí, isso é um vencedor. É um vencedor. É isso aí. É um vencedor, tenho certeza disso. Deus é muito bom. Deus é. Ele é muito bom. E eu agradeço a Deus por a gente estar andando junto, a gente ter se conhecido, né? Tamo junto sempre, eu, você, o Andrezão. O Andrezão. Andrezão é o irmão. O Andrezão é igual o Elton. O pessoal acha que mede 2 metros, mas é igual o Elton aqui. É 1,60 e pouco. Mas baixinho que é perigoso. Né? Mas no júri lá, vira 3 metros, você giganta. Mas né? é uma coisa que é fundamental, né? Que o Elton tá falando. Eu acho que pra ser criminalista você tem que gostar de gente. Gostar de gente, tá aí. Gostar de resolver. Porque o nosso cliente, a última opção que ele tem é o escritório. Sim, e é o propósito do trabalho, né? A gente tem falado muito disso nos episódios, né? É o propósito de acolher uma mãe que está sofrendo com a injustiça do filho, da falta de zelo e cuidado, porque o cara está abandonado, foi abandonado pela sociedade, por aquelas pessoas que tinham que resguardar a justiça, né? E o advogado realmente é aquele, como se diz, né? O fio de esperança para essas pessoas. Quando eu pego um caso lá no escritório que eu vejo que tem injustiça, aí que a gente vai até o fim mesmo, olha tudo. Pede localização de telefone, pede quebra de sigilo bancário, WhatsApp, lógico, eu converso com o cliente antes, né? Falo assim, o que tem lá no seu telefone? Ele fala, doutor, pode pedir que não tem nada demais. Eu falo, então tá bom, então a gente vai pedir. Porque às vezes você pede, o cara fala que não tem nada, e daí acaba se prejudicando, né? Mas enfim, a gente pede todas as saídas possíveis pro cliente. Porque acontece muita injustiça, tá? Eu já vi pessoas serem condenadas por crime que não cometeram. Porque o sistema foi feito para dar errado.
Chega lá na delegacia, o André também sabe melhor do que eu, o cara acabou de ir preso, aí tem a vítima lá, a vítima tá nervosa, aí normalmente, não todos, tá? Mas chega lá alguém e fala assim pra ele, viu, a gente acredita que é ele que cometeu o crime contra você. Acredita. Mas como assim que acredita? Não, porque o bem que foi subtraído tá com ele. Só pode ter sido ele. E às vezes não foi ele. Ok? Sim. Aí a vítima chega lá e fala, se a fulano de tal falou que foi ele, quem sou eu pra falar que não é? Chega lá e reconhece a pessoa errada. E daí a pessoa responde todo um processo criminal, chega na audiência e reconhece de novo, por quê? Já reconheceu na delegacia. Eu vejo você aqui, Thalisson, se eu ver você daqui 6 meses, pode ser que eu não lembre seu nome. Mas eu vou falar, eu conheço esse cara aí. É ele. Reconhece e acaba em injustiça no direito penal. E quantas vezes, né? Você é submetido a um reconhecimento por uma fração de segundos. Né? Eu falo assim, às vezes eu não reconheço a pessoa também, que eu vi uma vez na vida, ela cruzou minha vida e eu nunca mais vi. E aí o direito penal obriga você a ir lá e reconhecer aquela pessoa com toda certeza. É impossível. Mas o que acontece? É uma falha do judiciário, na minha opinião, de quem conduz a audiência ali, no caso o juiz, que ele tinha que falar para a vítima. Ela é vítima, sim, ela deve ser reparada pelo dano que sofreu ali, o Estado deve punir, sim, quem fez os fatos. O juiz deve falar assim para ela, ó, você tem certeza absoluta mesmo, se você vê ele daqui 1 ano, você vai lembrar dele, pra pessoa ter... E outra coisa, falar pra ele, ó, aqui você tá decidindo o futuro de alguém, tá? Se você falar que foi ele vai ficar preso. Você tem certeza absoluta? Porque poderia ser alguém da sua família sendo reconhecido aqui. Pra pôr essa... Não é pressão, mas pôr essa importância do reconhecimento. Trazer essa consciência. Trazer a consciência, é isso aí. Show de bola. Top papo, né? Hoje... Top. Não, agora só, você não tava na área, hoje eu tava... Eu fiquei quietinho aqui, mas eu escutei, né, pra deixar os especialistas, né? E o Elton é uma grande referência Sem pra gente, dúvida. né? Tenho certeza. Convidar o pessoal para poder seguir o Instagram do Elton. A gente está finalizando aqui mais um episódio. E para a gente finalizar com chave de ouro, queria que você deixasse um recado aí para os nossos telespectadores, para os advogados que estão na iminência de começar a empreender, de familiares de clientes, porque nós vamos engajar isso aí, isso vai chegar também aos seus futuros clientes, aos clientes que já passaram pelo escritório. Deixa uma mensagem aí para a gente finalizar com chave de ouro. Vamos lá, para o jovem advogado, não desista. Porque eu também comecei do zero, tá? Comecei sem cliente nenhum. Eu não tinha dinheiro nem para pagar aluguel. E hoje eu não tenho do que reclamar da advocacia. Então não desista. Vai para cima. Pra família aí, a defesa nunca para. A defesa vai lutar até o fim pelos direitos do seu ente querido. Ok? Segue o meu perfil. Qualquer coisa, se você não lembrar do nome, é só digitar no Instagram. A defesa nunca para. Tá patenteado o nome, viu? Tá lá. E, pessoal, vamos pra cima. Precisando de advogado criminalista, não ouse em chamar o escritório. É pra chamar. É isso Beleza? aí. Valeu. Andrezão, Irmão, obrigado. tamo junto. Mais Obrigado uma pelo vez convite. aí. É um prazer sempre estar aqui com você. Tamo junto. Você sabe que só me engrandece estar aqui e ter a sua companhia, bater esses papos aqui que, ó, vou falar A pra gente você. mais aprende, né? Não, você tá doido. Aprende A Eu gente tô tendo aprende. uma aula por episódio aqui que eu vou levar pro resto da vida, não é pra, né, Tamo junto. não só de advocacia, Mas pra vida toda. mas pra vida. É isso. Pessoal, obrigado por vocês ficarem até o final. Se inscrevam aí no canal, sigam o nosso Instagram, que a gente já falou. Fala de novo, né? O pessoal seguir. Muito obrigado. E ó, lembra do Elton, a defesa nunca para. É Tamo isso. junto. Valeu! Valeu.